Hoje a gente vai analisar um episódio de Gumball que fala sobre como é importante a gente conversar com as pessoas, mas como que as palavras também magoam as pessoas. No início desse episódio, nós vemos a Suzy fazendo várias coisas irritantes. O Darwin, ele tá completamente incomodado com isso, mas ao invés dele pedir para Suzy parar, o Darwin diz pro Gumball: "Pega o martelinho de emergência." Eu não vou quebrar a janela. "Não, eu quero que me faça desmaiar." Aqui nós vemos que o Darwin, ele tem um sério problema. Para ele, o bem-estar de outras pessoas é mais importante do que o dele. Então, como ele imagina que pode acabar magoando a Suzy, ele prefere resolver essa situação se machucando do que apenas conversando com a Suzy pedindo para ela parar. Na vida real, existem pessoas assim. Eu mesmo faço isso. Eu prefiro muitas vezes ficar quieto do que reclamar com os outros. Então, eu entendo a situação do Darwin. Mas tudo na vida tem um limite. E aqui a gente vê que o Darwin ele tá levando aos extremos, preferindo se machucar do que conversar com a Suzy. O Gumball então ele pede para Suzy parar e ela na mesma hora para. Olha só, Suzy, tem como você fazer menos barulho, por favor? Claro, Gumballzinho, é um prazer ficar quieta. Valeu. A gente vê então que a Suzy ela não estava fazendo aquilo por mal. Talvez ela mesma não sabia que aquilo estava sendo bem irritante. Então foi bem importante o Gumball falar isso com ela. E assim, depois que ela percebeu que estava sendo bem chata, ela resolveu parar. O Darwin então fica bem impressionado porque, diferente dele, o Gumball ele não tem essas travas morais que fazem com que ele fique achando que vai incomodar os outros ou que vai magoar as pessoas. Então o Gumball ele consegue ser mais direto com as pessoas e conversar com elas. Continuando o desenho, o Darwin, em um determinado momento, ele estava na fila para poder pegar seu almoço e uma garota passa na frente dele na fila. Aqui a gente vê que, diferente da primeira vez que a Suzy estava sendo irritante, dessa vez o Darwin ele acabou sofrendo uma injustiça. Uma pessoa roubou o lugar dele na fila. E depois disso acontecer, o Darwin ele reage de uma forma não muito boa. Ele fica com muita raiva dessa pessoa e então ele simula uma discussão com ela na cabeça, mas acaba não fazendo nada. Eu ganhei a discussão, mas foi só minha imaginação, não foi? Olha, não aconteceu nada, na verdade, então lamento informar que foi. Isso é muito ruim, porque a gente vê que muitas vezes ele guarda as coisas ruins para ele. E nesse caso, fazia muito sentido dele reclamar, já que é muito injusto ele ter que ficar mais tempo na fila só porque alguém se achou no direito de tomar o lugar dele. Depois disso, o Darwin ele se lembra lá do começo que o Gumball falou com a Suzy, né? Então ele acaba pedindo pro Gumball ajudar ele para poder ele ter mais coragem para poder falar com as pessoas. O Gumball ele ajuda o Darwin e a primeira pessoa com quem o Darwin vai falar é o Leslie. O Darwin faz diversas críticas ao Leslie e ele reage muito bem, o que faz o Darwin querer falar com todo mundo que ele sente. Nesse momento, ele até mesmo canta uma música falando na cara de todo mundo o que ele pensava de cada pessoa. Aqui a gente consegue ver que o Darwin ele tinha um problema para poder conversar com as pessoas e isso meio que foi resolvido. Mas ele acabou passando do ponto. É importante ele falar com as pessoas o que ele pensa, mas isso não significa que ele deve falar tudo o que ele pensa. Uma das coisas mais difíceis em nossa vida é ter um equilíbrio. E geralmente o equilíbrio é o melhor caminho para você seguir. Para isso você vai precisar saber como agir em cada situação. Em alguns momentos ele vai precisar falar o que ele pensa, e em outros ele vai ter que relevar aquela situação. E isso é o que o Darwin deveria fazer aqui, mas a gente vê que o que acontece é que ele vai totalmente para o lado oposto do que ele estava fazendo antes. Antes ele não falava o que ele pensava com ninguém e agora ele fala o que ele pensa com todo mundo.
Isso é muito comum de acontecer. Quando a gente passa muito tempo agindo de uma forma ruim, negativa, que faz mal pra gente, o que a gente tende a fazer é ir pro exato oposto daquilo. Ao invés da gente ir para o equilíbrio, que é o melhor caminho, geralmente a gente vai pro oposto. E isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Se você fizer o oposto do que você está fazendo, você vai trazer consequências ruins para você. E isso é exatamente o que acontece com o Darwin. As pessoas começam a ver ele como alguém inconveniente e extremamente grosseiro. Ele acaba indo para a sala do Sr. Pequeno para resolver o problema, e o Sr. Pequeno taca uma fita adesiva na boca do Darwin. Olha, eu não sei, mas acho que tem formas melhores de se resolver isso. Mas enfim. O Darwin volta para a sala e a gente vê que essa técnica do Sr. Pequeno não adiantou de nada. E agora ainda tá pior, porque o Darwin, ele tá hipersensível. No começo do episódio, ele tinha razão para poder reclamar das coisas. Só que agora, ele tá reclamando tanto das coisas que tudo tá irritando ele. Você não corta essas unhas, não vão te deixar mais feminina. Não sei se percebeu, mas você é um saco de escamas de 10 toneladas. Quando a gente começa a reclamar de tudo ao nosso redor, a tendência é a gente ir ficando cada vez mais sensível, até o ponto de sermos insuportáveis. E isso acontece com o Darwin. Quanto mais você reclama, mais você tende a reclamar. Até mesmo de coisas bem pequenas, como alguns ruídos que normalmente a gente só ia relevar. Mas o Darwin aqui nesse caso, ele reclama de todo mundo. O Gumball então decide resolver isso. Ele chama o Darwin para um x1 de insultos, o que é uma coisa bem estranha. Eu e você, lá fora, já! Darwin contra Gumball. Mas a ideia do Gumball aqui é fazer o Darwin perceber que certas palavras machucam os outros. Que é importante a gente falar o que a gente pensa, mas se a gente falar tudo o que pensa, pode machucar bastante as pessoas. E o motivo do Gumball fazer o Darwin sentir na pele o quanto que as palavras magoam é que, geralmente, a gente aprende muito melhor quando a gente sente na pele o que os outros estão sentindo. Aqui nesse episódio, até agora, o Darwin falou com todo mundo o que ele pensa. Só que ninguém nunca falou com ele o que eles pensam sobre ele. Então ele meio que tá batendo em todo mundo, mas ele nunca tá apanhando. Então o Gumball resolve dar aí uns tapas nele para poder mostrar para ele que as palavras magoam muito. Então começa uma luta de insultos e no final o Gumball diz ao Darwin algo que realmente magoa muito. Tá bem, eu não queria fazer isso, mas não me deixa opção. Você não é meu irmão. É só um bichinho de estimação com pernas! É só a partir desse momento que o Darwin ele realmente percebe que as coisas que ele diz aos outros faziam eles se sentirem muito mal. Na nossa vida, às vezes a gente passa por situações que são desconfortáveis para nós. E a gente tem que ter coragem de expor isso. Se a gente não fizer nada, as coisas elas nunca vão mudar. Mas a gente também tem que ter o bom senso e ter um equilíbrio para poder evitar passar do limite. Senão a gente vai se tornar pessoas insuportáveis de se viver. E assim como outras pessoas fazem coisas que incomodam você também pode estar fazendo algo que incomoda os outros. E todo mundo tem o direito de reclamar se em algum momento sentir que está passando por uma situação que não está sendo muito legal para eles. Então por isso, é melhor nós termos equilíbrio. Ao invés de você viver uma vida ruim, evitando magoar os outros, ou então viver uma vida que você magoa todo mundo, é melhor você ter equilíbrio. Porque assim, todo mundo vai poder ter uma vida boa, inclusive você. Infelizmente, nesse episódio, no final dele, o Gumball e o Darwin acabam decidindo ir pelo jeito mais fácil de resolver as coisas. Mas a gente não precisa de viver desse jeito. A gente pode ir pela outra forma, a forma em que todo mundo fica feliz. Por isso,
vamos continuar fazendo o nosso esforço para que, se em algum momento a gente se sentir desconfortável com alguma situação, a gente tenha coragem para poder falar com aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo, vamos sempre ter bom senso para poder a gente evitar de exagerar e não nos tornarmos pessoas insuportáveis de se viver. Assim, todos poderão ter uma vida boa, inclusive você.